Bem-vindos, amados irmãos, ao programa É Tempo, na paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos ter um programa com o tema É Tempo de Mudança. Um tema que nós vamos conversar um pouco sobre isso, com a mudança em Cristo, né? Nós estamos aqui eu sou o obreiro Fernando, e estamos aqui com a presença do presbítero Farley, que nós se congregamos na Igreja Evangélica Tempo de Cantar. Lá nós temos como pastor Francisco Souto. E hoje nós vamos começar primeiramente com a oração. Estamos começando mais um programa. É Tempo. E hoje com o tema É Tempo de Mudança. Vamos fazer uma oraçãozinha para começar, apresentando aqui o presbítero Farley. Amém. Glória a Deus. Como o Fernando falou, eu sou o presbítero Farley da Igreja Evangélica Tempo de Cantar, e nós temos à frente o pastor Francisco Souto, né? E vamos dar início, né, a esse programa com o tema É Tempo de Mudança. Vamos conversar um pouco sobre a mudança, né, que deve haver no meio do povo evangélico, no povo cristão que realmente serve ao Senhor. Vamos iniciar, Vamos fazer uma oração para que nós possamos iniciar. Pai, Senhor Deus, graças nós te damos pela tua maravilha dessa tarde. Te pedimos, Senhor Deus, do teu conhecimento, da tua palavra, e que nós possamos ser melhorados e que nós possamos ser edificados pela tua palavra de Deus. Te agradecemos por esse momento, essa tarde, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós estamos aqui e para ser melhorado através dessa conversa, eu sei que o Senhor vai falar com muitos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós vamos começar com a palavra sobre mudança, um pequeno início, né? Vamos dizer, uma pequena reflexão aqui com o presbítero Farley, antes de falar alguma coisa da Bíblia. Só o que é mudança no ser humano, né? Isso. O ser humano, quando aceita Jesus Cristo, ele, para verdadeiramente estar em Cristo, né, ele tem que fazer uma mudança. Fernando, eu costumo dizer, né, que nesses anos que nós temos aí na caminhada com Cristo, né, por muitos exemplos que nós já vimos e que já lemos na palavra de Deus, e a palavra de Deus fala muito sobre mudança, né? Até Deus, em Eclesiastes, ele fala do tempo, de todas as coisas, né? Que ele fala sempre, ele dá sempre dois tempos, né? Como ele diz, é tempo de chorar, é tempo de sorrir, é tempo de andar, é tempo de caminhar, é tempo de correr. Então, assim, Deus, ele fala que todas as coisas têm o seu tempo. E como todas as coisas têm o seu tempo, né? E nós estamos falando, é tempo de mudança, todas as coisas tem que haver a mudança também. Inclusive um homem, né? A criatura de Deus, ele passa pela mudança. E para essa mudança vir, nós sabemos que só o homem sendo erguido por Deus, né? Ele deixando Deus controlar, né? Digamos assim, ter o poder de guiá-lo. O homem precisa deixar Deus, ele precisa entregar a Deus, né, a sua vida, verdadeiramente. Né? Então, só através disso nós conseguiremos ver a mudança. Você vê que se você folhear a Bíblia, você vai ver o povo de Deus por longo tempo, né, passando por diversas vezes, passando por uma mudança na caminhada, né? E nós sabemos que todas as vezes que um homem verdadeiramente ele crê que o Senhor Jesus é assim, o seu Salvador, né, deixa Jesus trabalhar na vida dele, é notório essa mudança acontecer, né? Eu costumo dizer assim, Fernando, que quando a pessoa aceita Jesus, né, ela sem aceitar Jesus, ela está aqui, certo? E quando ela aceita Jesus, ela fica aqui. Aí você me diz, mas está no mesmo patamar, está no mesmo, certo? Mas para ir para cá, depois que ele está com Jesus, ele tem a condição de fazer isso. Agora isso é pelo aprimoramento da pessoa, entendeu? Pela santificação, pela busca ao Senhor e acreditando que Deus pode fazer maravilha na vida dele.
E nós possamos aqui, eu posso citar exemplos tanto na Bíblia, que é a base que nós teremos essa tarde aqui, né? Nós temos a base bíblica, né? Com palavras bíblicas, que vou já abrir aqui a palavra aqui, falar sobre, eu quero trazer, né? Trazendo esse programa, Tempo de Mudança, um personagem que ele teve uma mudança, depois ele aceitou Cristo, uma mudança radical, digamos assim, né? Radical. Falando direto para... Radical. E o que acontece? Esse personagem, que ele teve essa mudança radical, nós vamos ver aqui na Bíblia. Vamos conhecê-lo e vamos ver que mudança foi essa. O que foi necessário acontecer para que a vida dele tivesse um rumo diferente do que era de outrora. E sabemos que tem vários, eu conheço vários homens de Deus, mulheres de Deus, que depois que deixou Cristo guiá-los, né, entregou a sua vida, confiou a sua vida na mão de Deus, foram mudados, né? Mudados completamente. Então, Fernando, eu quero já fazer menção aqui de um texto que a gente possa entrar, para que a gente possa entrar e começar aqui a conversar sobre mudança. Certo. Eu vou, antes de você entrar no coisa aqui, eu vou dizer que mudança é uma transformação, né? É uma transformação, uma mutação, uma metamorfose que pode acontecer com o ser humano, exatamente isso assim. Eu tenho só uma passagem aqui, que aí você fala depois, que seja qual for a tua luta, os teus desafios e as tuas limitações, não desanime para Deus. Não há impossível, nem que sequer há coisas difíceis. Você pode pensar que há coisas que nunca vão mudar na sua vida, que você sempre terá que enfrentar, mas Deus pode. Não há nenhuma vida que o Senhor não possa mudar, mas Ele só vai mudar se você permitir. E essa mudança pode até doer, mas a verdade é que vai valer a pena. Tenha fé, acredite que Deus tem o melhor para você e mude de vida hoje mesmo. Procurando Deus, você vai achar tudo que você precisa para a mudança da sua vida. Glorificando ao Senhor. E vou passar para o presbítero Farley, continuando, que ele vai ver na Bíblia aí uma passagem e vai comentar sobre isso, que mudança hoje tem muito a nos dizer. Glória a Deus. É bom, né, quando você tocou naquele assunto que você falou da metamorfose, a transformação, nós vemos assim, vamos trazer pela metamorfose de uma borboleta, né? A borboleta no início, né, depois de eclodir os ovos, né, é uma lagarta, e a lagarta ela tem o seu tempo de caminhada ali, e nós sabemos que a lagarta ela, praticamente ela se arrasteja, né? Se arrasteja, ela vai andando, arrastejando, e veja bem como é a transformação, como é para melhor. E depois de algum tempo, na sua vida como lagarta, ela entra no casulo e tem ali, nesse casulo, dentro desse casulo, vai passar o tempo de transformação. E com o tempo devido, ele sai do casulo, agora ele sai não mais como borboleta, mas não sai mais como lagarta, mas agora as borboleta. E agora não vai mais se rastejar, não vai mais andando ali com dificuldade, mas agora o que vai acontecer? Vai voar. Vai ganhar o céu, os ares. E eu posso trazer para a vida do crente, né? Exatamente. A vida do crente. Eu vou trazer ele no mundo sem Deus, né? Aquela caminhada difícil, aquela caminhada que é mais decepções do que vitórias, né? Podemos assim dizer, porque o homem, antes de aceitar Jesus, ele acha que tudo está dando certo na vida dele, que está tudo tranquilo, mas nós sabemos que a verdadeira paz, o verdadeiro gozo de viver, as verdadeiras maravilhas de Deus é só na presença de Deus. E quando Deus entra na vida do homem, aí ele passa pelo processo de transformação do casulo, vamos dizer. O processo do casulo é um processo apertado, é um processo que você fica apertado ali, mas o que acontece? É o tempo de mudança, de luta. Você falou,
A mudança às vezes dói. Dói. E é necessário. É necessário. É necessário passar por essa dor. Porque depois disso, quando sair do processo do casulo, aí o céu de Deus vai ganhar os ares. Aí você vê Vai uma estar maravilha. voando na presença de Deus. Vai virar uma borboleta, né? E também tem outro processo, que é muito interessante, que é o processo do diamante. Da lapidação, né? O diamante, no início, ele é apenas um carvão. É. Né? E o carvão, ele passa por vários anos sendo ali aprensado em pressão, né, em temperaturas grandes, né, e chega a se transformar em um cristal, em um diamante. E nós sabemos que o diamante, ele tem um alto valor. Alto valor. Né? Então nós vemos também isso para a vida do homem. Então eu quero trazer aqui a palavra, aqui falando sobre transformação. Glória a Deus. Mudança. Né? Eu quero falar aqui uma passagem que todos nós conhecemos. Ela se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17. Diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas, né? Então o que acontece? Aqui Paulo, né, um servo de Deus, um grande homem de Deus, um grande apóstolo, né, que fez viagens missionárias, né, pregando o evangelho. Nós conhecemos Paulo como o apóstolo dos gentios, né, que saiu pregar o evangelho aos gentios. Então nós vemos na figura de Paulo uma grande transformação. E não seria melhor do que falar de transformação do que expor Paulo, né? Até então, Paulo, outrora, era um fariseu e perseguia os cristãos, porque ele tinha muito zelo pelo que ele servia. E ele achava que os cristãos eram uma seita, uma heresia, que desvirtuava, né? Que blasfemava Deus. Então o que aconteceu? Paulo ele era muito severo, muito duro, muito zeloso, e ele perseguia a igreja. Perseguia, açoitava, prendia, e muitos eram mortos, né? Muitos eram mortos, cristãos sofriam na mão de Paulo. Paulo era um homem, ele estava ali achando que estava fazendo algo para Deus. Só que na verdade ele não estava fazendo nada para Deus, ele estava perseguindo os servos de Deus. Né? E aí, quando você falou do tema mudança, logo eu vi a pessoa de Paulo, um homem que outrora era um homem que todos os cristãos daquela época fugiam. Se Paulo falasse, Paulo está chegando, todos corriam, fugia da presença de Paulo. Veja que o homem era temido, né? Até porque ele tinha autoridades, né? Ele tinha autoridade de fazer aquilo, né? Ele tinha ali autoridade, cartas dadas, né, por Gamaliel, que ele poderia fazer isso. Ele tinha toda a autoridade para fazer aquilo. Mas aí o que acontece? Um certo dia ele teve um encontro que eu, você, né? Todos nós precisamos ter, né? Tivemos o encontro com o Senhor Jesus, né? Eu encontrei, você encontrou, né? E se você que agora nesse momento, né, acessou esse programa, é tempo. O programa agora fala no teu coração. É tempo de mudança. E esse tema é esse tema é forte. Ó, é tempo de mudança na tua vida. Então, amado, eu quero te dizer, se hoje a tua vida se encontra em um momento que você acha que não dá, a tua vida está completamente destruída, não tem mais cor, que a tua vida não tem mais graça, que tudo acabou, as coisas estão parecendo desmoronadas, deixa eu te dizer, é tempo de mudança. O verdadeiro encontro e a verdadeira mudança vem quando o homem encontra Jesus. Então Paulo, a caminho de Tarso, de Damasco, né? Ele encontrou ali o Senhor Jesus na frente dele. E ele falou: Saulo, Saulo, quem é, Senhor? E assim, eu sou aquele que tu persegue.
Jesus foi ao encontro de Paulo, e ali Paulo, né, todos dizem que Paulo caiu do cavalo, né? Ali foi a queda. Então vamos colocar aqui, né, vamos trazer aqui, por exemplo, a queda de cair em si, né? De ver que verdadeiramente o homem precisa de Deus. O homem tem que ser convencido. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, certo? Então, quando Jesus tem esse encontro, quando o homem tem um encontro com Jesus, ele sai ali modificado. Sai modificado. Ele não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Por quê? Porque ele tem um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus, ele tem uma experiência particular. Paulo, que até então, naquele momento, era um perseguidor de cristão, que perseguia Jesus Cristo, porque quem persegue um servo de Deus está perseguindo o próprio Jesus. Jesus falou. Porque aqueles que tu persegue, está perseguindo não eles, mas a mim, a própria mim. Então o que acontece? Paulo teve a consciência da verdadeira salvação, que era Cristo. Tudo aquilo que ele acreditava que era certo, tudo aquilo que ele acreditava que ele defendia, ele tomou com consciência que não, que na verdade a verdadeira salvação é Jesus Cristo. E passa a ter por isso que eu digo, por isso que eu falei, esse personagem, ele tem uma modificação, ele teve a mudança radical na vida dele. Radical. Podemos também, eu posso trazer aqui, Fernando, outro versículo, em 2 Coríntios também, quero aqui deixar aqui bem esclarecido, né? Em 2 Coríntios, falando sobre transformação. 2 Coríntios 3:18, depois que o servo de Deus ele tem esse encontro, olha o que ele vai dizer aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim, ó: e todos nós, com rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito, né? Então, o que acontece? O Espírito, aí depois o homem tem esse encontro que ele consegue ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, aquilo que ele fazia, ele não faz mais. Hoje em dia, muitas pessoas, ela critica o povo de Deus, tem muitos que criticam o povo de Deus porque eles não conseguem entender a transformação que Deus, que Jesus faz na vida de um homem. Então, na vida de uma mulher também. Deixa eu te dizer, você já pode ter ouvido em vários locais que a pessoa, depois que matou, que roubou, né, que fez muitas coisas de errado, agora é evangélico, denominado evangélico, e fala sobre a salvação. Na verdade, irmão, deixa eu te dizer, o ministério da salvação de Cristo vem através do Espírito Santo, quando o homem é convencido do pecado e verdadeiramente ele tem ali aquele arrependimento do coração e aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, né? E o que acontece? A mudança acontece na vida dele. Então ele tem a consciência do que ele fazia era errado e ele precisa deixar de fazer aquilo, né? Paulo muitas vezes falando assim, ó: eu não faço mais o que eu quero, mas agora eu faço a vontade de Jesus. Uma vez Paulo, até errado na sua palavra, ele diz, né: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que tudo aquilo que dependia da minha vontade, que eu fazia, eu não faço mais. Agora eu só faço a vontade de Cristo. Isso é uma mudança radical. Já imaginou aquele homem que nós temos um grande exemplo, aquele homem que era alcoólatra, que vivia caído calçada, aquele caído na calçada, e de repente tem um encontro com Jesus transforma ele em um grande homem de Deus. Temos um exemplo, né? Nós temos um exemplo muito bom, né, de homens de Deus que outrora estavam jogados no vício do alcoolismo. Mulheres que outrora, mulheres que faziam programas, que
se prostituía, né? E hoje em dia, grandes mulheres de Deus, louvando a Deus, né? Teve transformação, por quê? Porque viram a necessidade, foram convencidas pelo Espírito Santo, e nós vemos que... E houve a mudança, né? E houve a mudança completamente, né? Jesus, ele veio para transformar a nossa vida. Jesus dizia assim, em Mateus, capítulo 11, verso 28, ele diz assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim, tomai do meu jugo, né? Que é leve, e aprendei de mim. Eu tenho essa palavra no seguinte termo, né? Assim, eu tenho uma conjecturação da seguinte maneira para essa palavra: que Jesus Cristo, ele quer salvar todos, e todos aqueles que são convencidos pelo pecado, que ele não possa pensar que Jesus Cristo não possa transformar. Pelo contrário, todo aquele que outrora pode ter feito qualquer coisa, se você se arrepender verdadeiramente no teu coração, se o Espírito Santo te convenceu que tudo que você fazia era pecado e que agora você precisa dessa transformação, dessa mudança, você vem até Jesus, e agora você vai deixar aquele jugo pesado e vai pegar o jugo que Jesus Cristo vai te dar, que é leve. Só que não para por aí. Você também, Jesus fala, e aprendei de mim. Aprendei de mim. Porque quando você tem um encontro com Jesus, e quando você chega na presença de Deus, agora você vai aprender o que é, e quem foi, e quem é Jesus, para ter uma intimidade maior. E aqui, através da palavra de Deus. Através desse manual. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, a busca, a santificação diária. Porque sem o livro da vida, né? O livro que é o manual da vida. Você falou tudo. Alguém já me perguntou assim: como eu posso chegar à salvação, presbítero? Aí tá aqui o manual da salvação, né? Como eu posso ter uma vida melhor, né? Manual de uma vida melhor, a palavra de Deus, né? Muita gente, isso eu estou falando aqui para o povo evangélico, o povo de Deus, o povo que já conhece Deus. Muitas vezes nós costumamos usar uma palavra, nós somos denominados pentecostais, né? Assim, glória a Deus. Uma palavra que diz assim, aleluia, que diz assim, o vaso vai atrás de profetas, né? E tudo, e busca o profeta aqui, lá. Mas a verdadeira profecia, a palavra, a profecia de Deus está aqui, ó. E todos nós temos acesso a ela. Temos acesso. É só abrir. Não custa nada você procurar ler a palavra de Deus. Não custa nada. E eu posso até dizer que cada vez que você abrir esse manual, que você abrir a palavra, a profecia de Deus, a palavra de Deus, ela fala contigo, e você sai edificado, melhorado, transformado, mudado. É notório quando o homem encontra com Jesus, que outrora ele era uma criatura, porque no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, João ele fala assim, né? Deus fala através de João, escrevendo ali assim, que todos aqueles, né, que receberam o Senhor Jesus, que creram no nome do Senhor Jesus, tiveram o poder de ser feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, o que acontece? O homem, ele é uma criatura, porque ele é criado por Deus. Criado por Deus. Criatura? Uma criatura de Deus. Quando ele aceita o Senhor Jesus, ele tem uma transformação de criatura para filho. E é algo muito maior. Muito maior. Do que uma criatura é um filho, não é verdade? Glória a Deus. Então, é uma transformação, filho de Deus, né? É ali você chamar Deus de Pai. Por quê? Porque quando nós estamos no mundo, né? Quando nós estamos numa vida sem Deus, nunca é difícil você ver a expressão do homem chamando Deus de Pai. Exatamente. Você não vê o homem chamando Deus de Pai. A partir do momento que ele aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele começa na sua conversa dizer: ó Pai, Senhor Deus, meu Pai, me ajuda. Então quer dizer, é uma transformação radical
que vai de encontro com aquele homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos no programa É Tempo, falando um pouco sobre tempo de mudança. E vamos falar um pouco sobre o nosso patrocinador, que ele é a Gol Só com Rede de proteção para campos, quadras, proteção de janelas. O telefone é 085, o código de área 988589855. Qualquer proteções que vocês queiram sobre campo, quadra, proteção de janelas, é só ligar esse número 85 988589855, que estaremos à sua disposição. Glória a Deus. E voltando ao nosso programa, nós vamos ter agora um momento lá na Igreja Evangélica Tempo de Cantar. O presbítero sempre dá a palavra lá, isso é dignificante para os irmãos. Vocês vão ver uma pequena passagem aí, e a palavra, ele dando a palavra lá na Igreja Evangélica Tempo de Cantar. Vejam aí.
Bom, amados irmãos, estamos de volta aqui, glorificando a Deus, com o programa É Tempo, aqui com o apresentador Obreiro Fernando, a presença aqui do presbítero Farley. Nós congregamos na Igreja Evangélica Tempo de Cantar. E voltando, nós vamos ter agora um momento de sabedoria. Vamos falar sobre o momento de sabedoria. A cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muitas e importantes, e poucos são os que têm consciência delas. Ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Estenda seus braços eficientes no cultivo do bem, para que, quando os recolher, os traga cheios de frutos abençoados da felicidade e do amor. Uma pequena reflexão para vocês, amados, que isso é reflexão, mas buscando dentro da palavra de Deus, você vai ter tudo isso. A palavra de Deus está dentro do nosso grande livro, a Bíblia, que é o manual, nosso manual de vida, que lá está tudo. Também lá em Salmos 51, versículo 10, 12 até 12, diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Nós temos muitas passagens sobre mudança dentro da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o presbítero também tem muita coisa para falar. Vamos passar a palavra também a ele agora, para ele falar mais um pouco sobre mudança, né? Nós temos tempo de mudança. Esse tema mudança que nós já estamos abordando, né? Falando, e eu trouxe aqui o personagem Paulo, né? Um dos grandes homens de Deus que ali ajudou a levar o evangelho a vários lugares, né? E nós vemos na vida dele uma mudança radical, como eu falei no início, né? Todos nós que conhecemos a Bíblia, que conhecemos o testemunho de Paulo, né? E outrora, né? Tempos atrás, Saulo de Tarso, né? Então, que aí foi modificado, teve a mudança, né? Ficou conhecido como Paulo, né? Pequenino. Então, nós vemos que o homem, ele, depois que ele aceita Jesus, só então ele começa essa mudança. E veja, o Obreiro Fernando, nós podemos aqui até ver claramente que para o homem mudar, né, completamente, ter a vida transformada, somente na pessoa bendita do Espírito Santo, na pessoa bendita de Jesus. Porque por si mesmo ele não consegue. Ele não consegue ter essa modificação, essa transformação. Você vê, né, Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, ele olha, ele vê que Jesus, ele é um grande homem de Deus, né? Ele tem aqui dali, ele vê que para que o homem possa fazer aquilo que Jesus estava fazendo, somente sendo coisa de Deus, né? De Deus. E então ele vai escondido, né? Para que ninguém veja, ele vai escondido, para você ver. Quando uma pessoa ela pretende ir até Jesus, mas ele vai como em secreto. Não, na verdade, nós devemos mesmo escancarar para esse mundo e dizer que Jesus Cristo é quem salva e é que muda, que transforma, porque muitos hoje têm vergonha de dizer que é evangelho.
né? Tem vergonha de declarar que Jesus Cristo, ele que ergue, ele que guia a sua vida. Nós sabemos que tem muitos homens de Deus, né? Tem muitos homens, eu não vou dizer homens de Deus, eu vou dizer homens que, vamos dizer que supostamente acreditam que entregaram a sua vida para Deus, mas só que tem vergonha de dizer que é evangelho, tem vergonha de dizer que serve a Jesus, né? E na verdade nós sabemos que um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, ele não tem vergonha de dizer quem é seu Senhor, não. Ele tem muito prazer em dizer, olha, eu sou servo de Deus, eu sou evangélico, eu sirvo a Jesus, né? Ele modificou minha vida, então transformou. Você não pode ser um agente secreto onde você esteja, não. Você tem que ser um homem declarado. Todos têm que olhar para você através da mudança, do testemunho que Jesus fez a mudança na sua vida, e todos têm que lhe respeitar através desse testemunho, dessa transformação, e respeitar como servo de Deus. Como servo de Deus. Eu vou dar um pequeno parecer, um pequeno testemunho da minha vida. Fernando, eu era um cara que não queria muita conversa com a igreja, não. Já tive diversos convites para ir para a igreja evangélica, para ir para a igreja, só que eu não queria assunto de ir para a igreja, eu não gostava muito de estar dentro da igreja. E foi então quando Deus começou a agir na minha vida, né, começou a querer, né, colocar o propósito que Ele tinha, né, nas minhas mãos, para que eu pudesse caminhar na presença dele. Então, o que aconteceu? Eu tive a consciência e eu estava completamente precisando de Deus. Eu tive uma consciência que o que eu fazia, né, o que eu pensava em ser certo, completamente não era certo, né? Então eu tive um encontro com Jesus, fui modificado e tive o processo de transformação, de modificação. Mas uma das coisas que eu fiz de priori foi para dizer para amigos, colegas de trabalho, né, de curso, aonde eu frequentava, onde eu trabalhava, onde eu morava, dizer que eu era servo de Deus, que eu era servo de Jesus Cristo. Eu me lembro muito bem que um dia depois, né, eu aceitei Jesus num domingo, e no dia depois, na segunda-feira, no meu trabalho, né, eu que era um cara que eu brincava, gostava muito de piada, vamos dizer que eu era o piloto, né, de uma brincadeira, né? Aquelas brincadeiras que muitas vezes nós temos brincadeiras de mau gosto, de piadas, né, pesadas. Então, nós lá na empresa tinha um sistema que o motorista ia nos deixar, né, nos locais onde a gente ia desenvolver o trabalho. E acontece que eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, que um dos mais próximos de mim, né, ele veio com uma brincadeira e eu adverti ele, né? Eu falei para ele que eu era uma nova criatura agora. Eu usei a palavra, né, que estava em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que eu agora era uma nova criatura, né? Que eu estava agora na pessoa bendita do Senhor Jesus, e que aquelas piadas, aquelas brincadeiras não convinha mais que eu viesse a fazer aquilo, né? E sim agora falar das coisas de Deus. E veja o que aconteceu. Houve um mal-estar, né, naquele momento. É o momento da dor. É o momento daquela. Então houve um mal-estar ali, né? Alguns, né, ficaram meio que com cara feia pro meu lado. Tive um momento que fui rejeitado no meu local de trabalho por conta disso, de não fazer mais parte das brincadeiras, das piadas, né? Eles se afastaram de mim, só que eles viram e puderam comprovar, né, que teve um também que disse, né, que eu não ia levar isso à frente. Por me conhecer, que era brincalhão, que gostava de brincar, gostava de brincadeira. Então, minha esposa até comentou comigo que eu ia arranjar inimizade, né? Só que o verdadeiro amigo, ele aceita você do jeito que você é. Exatamente. Certo? Do jeito que você é, ele respeita. O verdadeiro amigo
O que não lhe respeita, na verdade não é amigo. Do mesmo jeito que Jesus lhe aceita do jeito que você é. Apenas depois você vai ter a mudança. Então, então depois que eles viram que eu verdadeiramente era servo de Cristo, né? Que eu queria fazer as coisas certas na presença de Deus, passei a evangelizá-los e eles começaram a aceitar a palavra e começaram a me respeitar. Então é tanto que quando eles estavam brincando, uma certa brincadeira que eu chegava, eles paravam, mas não com aquele ar de rejeitar, de deixar, né? Não, mas pelo respeito, né? Eles, muitas vezes eles diziam, não, tá, o fardo está aqui, vamos respeitar ele, essa brincadeira não é adequada nesse momento agora. Então eu sentia que, né, eu deveria ir para frente, levar isso para frente. Então eu vi uma mudança no meu trabalho ali no momento. Por quê? Porque em nenhum momento eu escondi que eu era servo de Jesus. Em nenhum momento. E é muito melhor você fazer a vontade de Deus do que a vontade do homem. Muito melhor. Porque quando você faz a vontade de Deus, Deus ele te exalta, ele te levanta, ele te deixa em lugar que homem nenhum pode te levar lá. Ele te deixa, ele te dá a condição de você gozar o melhor dessa vida, de você experimentar uma transformação que vai partir dentro de você e depois vai partir para a tua família, dos teus familiares, dentro do teu lar, vai atingir o teu campo de trabalho, depois vai atingir as tuas amizades, amigos, eles todos vão olhar para você e vão dizer: fulano e ciclano está mudado, é um homem de Deus agora, e devemos agora seguir o exemplo. Eu costumo dizer, Fernando, que muitas vezes, para você ganhar uma pessoa para Cristo, às vezes você pode ganhar uma pessoa para Cristo sem nunca ter falado. Exatamente. Porque ela olha para você e ela tem uma comparação de você como era e você como é agora. Entendeu? Mas isso tem que ter o quê? A mudança. Porque, vamos dizer, é necessário, se faz necessário a pessoa que aceita Jesus mudar. Porque você não pode estar fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Se você está fazendo as mesmas coisas, desculpe, meu amado, você não aceitou Jesus Cristo. Jesus Cristo, você pode até conhecê-lo, mas você não entregou ele, não entregou nas mãos dele a tua vida. Então, deixa eu te dizer, para haver uma verdadeira transformação, você tem que entregá-lo. E quando você entrega a sua vida, você tem que deixar tudo que você fazia e deixar para trás e seguir agora uma nova empreitada. Como é que a pessoa pode dizer que é servo de Cristo se a pessoa ainda bebe? Como que a pessoa pode dizer que é servo de Cristo se a pessoa ainda prostitui? Que a pessoa ainda rouba? Se Cristo não quer isso para a vida de ninguém. Tem que mudar total, tem que mudar tudo. Mudar. Eu vejo muitas passagens no Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos, Romanos, ele diz assim: vai, a tua fé te salvou, vá, mas não peques mais. Então quer dizer que se você estiver na pessoa bendita de Jesus, as coisas velhas se passaram, é o que a gente leu aqui de início. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. As coisas velhas se passaram, que é você renunciar aquele velho a pessoa. Agora, nova criatura entendeu? Então, a velha criatura você tem que descartar e agora viver uma nova criatura, viver um novo ser na presença de Cristo, uma nova vida, uma mudança. Nós estamos falando de mudança. Na verdade. E eu vou te dizer, muitos ainda, Fernando, eu posso ver, que eu já posso acompanhar, muitos precisam dessa mudança, mas não querem aceitar. Por quê? Porque ainda estão apegados com as coisas do mundo, né? Nas paixões mundanas aí. É como diz, né? Às vezes a pessoa quer ser abençoado, mas não quer o abençoado, né? Na verdade,
Jesus, ele abençoa grandemente as pessoas, né? Todos aqueles que estão, que oram, que conversam com ele, né? Que conversa, que diáloga com ele, como nós estamos dialogando aqui com os amados que estão aí assistindo. Então quer dizer que Jesus, ele traz as bênçãos. A partir do momento que você se preocupa com o reino de Deus e com a justiça de Deus, como está escrito em Mateus 6, a partir do verso 32 adiante, quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. E eu acredito que essas outras coisas é tudo de bom, porque Deus, ele nunca vai trazer coisas ruins para nós. Deus vai trazer coisas boas. Ele pode até ser justiça, mas ele não vai ter coisas ruins. Deus, eu vou te dizer, Fernando, hoje eu tenho uma verdadeira alegria. Eu vou te dizer, a transformação na minha vida, ela veio e no momento que eu me encontrava no meio de uma multidão de gente, no meio de festa, e eu vi que todos ao meu redor estavam felizes, mas eu não estava. Então, o mundo não conseguia mais, o mundo não conseguia trazer aquela felicidade. Eu me sentia, quando chegava no final de semana, no domingo, principalmente no domingo ali a partir das 3 horas da tarde, eu vinha aquela depressão sobre a minha pessoa. Eu ficava aquele negócio de medo de algo verdade. Então, graças a Deus, eu costumo dizer que quando eu aceitei Jesus, naquele dia eu fui salvo, liberto e curado. Você falou que estava dentro da festa, mas os outros todos vendo que eles estavam felizes, mas isso ali era uma felicidade falsa. Felicidade falsa. Que se você tendo Jesus, você vai ter verdadeiramente a felicidade, a alegria, tudo. É dentro disso aí que a gente ouve. Portanto, irmãos, aqui em Romanos 12, 1, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto nacional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vendo em todas as palavras de Deus, você vai ver que Ele só quer o nosso bem, a nossa felicidade. Todas, em Romanos, em Filipenses, em Eclesiastes, em Coríntios, Jeremias, todas as palavras que a gente lê na Bíblia, tudo é para nossa felicidade, o melhor e o bem da humanidade. E só para acrescentar mais uma coisa na questão da mudança, que existem muitos críticos, né? Existem muitos críticos, pessoas que criticam, né? Pessoas que não crê que um ser, que um homem, né? Que estava nas trevas, vamos dizer assim, um homem que se encontrava, que furtava, cometia assalto, que se encontrava sem Cristo, que se encontrava completamente afastado da presença de Deus. Tem muitos que não crê. Esse homem, ele pode ter uma mudança, existe, né? Ele sabe que Cristo existe, mas no momento que esse homem, no momento que essas pessoas que criticam não crê, eles fazem como se Cristo não existisse, né? Então, eu quero só deixar aqui uma palavra, aqui na palavra de Deus, que se encontra em Romanos 8, verso 1, a respeito disso, das pessoas que não crê na mudança de um homem, de uma mulher na presença de Cristo. Daqueles que estavam na devassidão, aqueles que se encontravam em trevas, aqueles que cometiam assalto, prostituição, que viviam no alcoolismo, na droga, e que hoje são homens de Deus e mulheres de Deus, e tem pessoas que o julgam, né? E que criticam, dizendo que eles não são salvos, que eles jamais serão salvos. Então eu quero te dizer uma palavra para você, meu amado, para você mudar esse teu conceito aí, ó. Em Romanos 8, versículo 1 diz assim, ó: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
Entendeu? Aí, Glória a Deus. continuando no versículo 2, assim, ó. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, deixa eu te dizer aqui, ó. Vamos para nós concluir esse versículo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você verdadeiramente serve a Deus, serve a Cristo, verdadeiramente no teu coração se arrependeu e está aqui nessa mudança, e tem outros lá fora que te perseguem e te condenam dizendo que você não é um servo de Deus, que você não faz a vontade de Deus, não há condenação, não há para que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque Cristo é que nos justifica. Cristo é que nos justifica. Então, eu quero dizer, agora isso eu vou deixar aqui uma chave para os dois lados, né? Porque um homem, para dizer que é servo de Deus e que teve a mudança, a palavra de Deus diz que ele tem que estar na presença de Cristo. Na presença de Deus. Andando segundo a lei dele, de Cristo, né? Na presença dele, não andando na carne, não mais na carne, mas sim no Espírito, né? Então, amado, se você verdadeiramente aceitou Cristo e que você está andando ali, mas sofre perseguições, deixa eu te dizer, não condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque agora, concluindo com 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, você é uma nova criatura. Glorifica ao Senhor, porque o Senhor te modificou, o Senhor transformou a tua vida. E eu tenho certeza que agora você vai ser uma nova criatura mais feliz. E você já está sentindo a mudança na tua vida, né? Aceita Jesus Cristo na tua vida. Deixa ele fazer isso. Aproveite, vá na igreja mais próxima de você. Abençoe, se ajoelhe, peça perdão aos seus pecados e ele lhe aceitará da maneira que você estiver. Vá a uma igreja mais próxima. E se for próximo, se estiver aqui ao nosso redor, que é aqui o Ceará, Fortaleza, nós temos a Igreja Evangélica Tempo de Cantar, que nós se congregamos lá, fica aqui na Travessa Antônio dos Santos, 79, lá aqui no bairro João 23, é uma igreja abençoada, que nós glorificamos ao Senhor. E louvamos e adoramos e sempre com Deus, né? Com certeza. Glória a Deus. O programa é tempo de alegria, tempo de santificar. Hoje estamos com o tema Tempo de Mudança. Eu, o obreiro Fernando, aqui com a presença do presbítero Farley, somos da Igreja Evangélica Tempo de Cantar. Esse programa é Tempo de Mudança, o tema Tempo de Mudança. Nós precisamos mudar os nossos conceitos, mudar aquilo que nós achamos que não vai agradar, que não vai fazer bem, que não vai fazer com que Deus se alegre. Isso devemos deixar, ter uma mudança nas nossas vidas e seguir rumo e buscar o caminho de Deus. Então eu quero concluir deixando a paz do Senhor para todos, agradecer essa oportunidade, uma oportunidade ímpar, que nós possamos estar aqui, né, conversando. Glória. Foi uma tarde. Faça uma oração aí para finalizar. Amém. Nós vamos orar. Eu quero orar e quero nessa oração trazer uma oração específica através desse tema. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá falar com Deus. Peço que os amados que estiverem assistindo aí possa se sentir abraçado nesse momento que nós vamos começar a orar pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele está do seu lado aí e ele vai te abraçar, mano. Eu tenho certeza que Deus falou contigo, que você estava precisando de uma resposta, que você estava precisando ouvir essa palavra. Então deixa eu te dizer, Deus, Ele quer você do teu lado, Ele quer te erguer, Ele quer te mostrar um caminho que vai totalmente impactar a tua vida para o melhor. Então vamos lá orar. Pai de Deus,
Nós te agradecemos pela essa maravilhosa tarde. Pai, nós estamos na tua presença e nós passamos por um momento onde a humanidade, toda a humanidade precisa, Senhor Deus, dessa mudança. A mudança de deixar todas as coisas terráqueas, todas as coisas terrenas e buscar a tua presença, Deus. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença, a tua glória possa nos abraçar, Pai, e que nós possamos sentir, Senhor Deus, a tua glória que enche toda essa terra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, vai a cada lar que aqui possa estar, Senhor Deus, assistindo, ouvindo a tua palavra, ouvindo essa oração. Eu te peço, entre em cada lar. Pai, faz a mudança nesse lar, Senhor. Pai, salva esse pai de família, essa mãe de família, Pai. Esse filho, Senhor Deus. Esse filho que as mães ali apresentam, Senhor Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, a mudança na vida deles. Senhor Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos por aí, né, Aleluia. E bem, amados, nós estamos finalizando mais um programa. O programa É Tempo. E hoje com o tema É Tempo de Mudança. Eu sou o obreiro Fernando, presença que nós tivemos aqui falando sobre a palavra, sobre o tema Mudança, presbítero Farley, nós somos da Igreja Evangélica Tempo de Cantar. E lá nós temos como dirigente e como pastor, pastor Francisco Souto. E na paz do Senhor a todos. Amém, Pai. Glória a Deus.